No continente de Nassau, no ano de 1424, a escuridão dominava os céus. Um exército de monstros colossais e demônios alados destruía tudo em seu caminho. Liderados pelo Rei Demônio, eles avançavam sem encontrar quase nenhuma resistência. O desespero tomava conta de toda a terra. Mas em meio às trevas, uma luz de esperança surgiu. Um guerreiro lendário. Só que tudo isso era apenas a história de um jogo de computador chamado Paradiso. Um game onde o jogador se tornava um monarca e desenvolvia seu próprio reino. E o nosso protagonista era completamente viciado, jogando por horas depois do trabalho. Ele se tornou um mestre, com um conhecimento absurdo sobre cada detalhe do jogo. O cara era tão bom que virou um blogueiro famoso por mais de 10 anos só falando de Paradiso. Até que um dia, de tanto se esforçar, ele simplesmente morreu na frente do computador. E seu maior medo naquele momento era morrer virgem. Só que, do nada, ele acordou ofegante no corpo de um jovem nobre, bem acima do peso. Uma empregada ao seu lado, preocupada, perguntou se ele tinha tido um pesadelo. O jovem olhou em volta, percebendo que aquilo não era um sonho. Era sua nova e assustadora realidade. O protagonista acordou num pulo, completamente perdido. Ele estava num quarto super luxuoso que nunca tinha visto. Confuso, ele perguntou para a pessoa na sua frente quem ela era e que lugar era aquele. A pessoa era uma empregada, que ficou tão confusa quanto ele com a pergunta. Ele estava numa mansão gigantesca, que mais parecia uma academia de elite. De repente, uma janela de status surgiu, revelando seu nome, Jared. Mas as notícias não eram boas. Ele sofria de obesidade extrema, que zerava sua mana e já tinha tirado 20 anos da sua vida. Ao se olhar no espelho, o choque foi total. Ele estava no corpo de um jovem obeso. Ele se beliscou sem acreditar naquilo. Os status dele eram um lixo completo. O jovem se jogou numa cadeira, que rangeu sob o peso dele, totalmente desolado. No reflexo, ele viu quem era de verdade, Shin Taipong. Ele tinha morrido e ressuscitado nesse corpo. Shin Taipong reconheceu o lugar. Era o mundo de um jogo que ele conhecia. Só que agora não era mais um jogo. O suor frio escorreu pelo seu rosto. O pânico começou a tomar conta. Ele se lembrou do futuro sombrio daquele mundo. Em 5 anos, tudo ia pro buraco. Fome, guerra e destruição. E ele, nesse corpo, era insignificante demais para mudar qualquer coisa. O jovem surtou. Ele não devia ter reencarnado como um protagonista bonitão e super forte? A cadeira não aguentou o tranco e quebrou, deixando ele largado no chão. O protagonista se lembrou que Jared deveria ter crescido e se tornado um homem muito bonito. Mas ainda havia esperança. Ele se apoiou no chão, decidido a mudar. Seu corpo atual mal se aguentava em pé. Mas com um esforço absurdo, ele se ergueu. E por um instante, o jovem voltou à sua melhor forma. Enquanto isso, na biblioteca, alguém limpava tudo, cantarolando feliz. Era uma empregada, deixando a casa pronta para quando ele chegasse. Até que um barulho repentino a assustou. Era o protagonista, que invadiu a sala completamente desesperado. A jovem empregada o observou, surpresa com a chegada dele. Sem nem dar oi, ele começou a revirar as gavetas. Ele procurou por toda a escrivaninha sem sucesso. O jovem virou a biblioteca de cabeça para baixo, gritando que não encontrava. Desesperado, ele se culpou por não ter prestado atenção onde guardou o objeto. Foi quando a empregada calmamente mostrou o colar e disse que estava bem ali. O jovem lorde agradeceu à empregada por ter encontrado seu colar. Toda feliz, ela disse que foi um prazer ajudar e se colocou à disposição. Mas a porta bateu com força na cara dela. A jovem ficou parada por um instante. Ela olhou para o lado, um pouco confusa com a pressa dele, mas logo se animou, pensando que seu mestre era cheio de energia. Inspirada, ela decidiu se animar também e voltar ao trabalho. Dentro do quarto, o Lorde revelou o segredo do colar. Uma herança de seu pai, um artefato para aumentar poder mágico. Ele então concentrou toda a sua mana no objeto. O pingente reagiu, liberando uma luz poderosa.
O jovem pensou que aquele item era sua única vantagem como um mago fraco. Por ter pouca mana, essa era sua única chance de invocá-la. A magia criou um portal sombrio no meio do quarto. Mas algo deu muito errado. O portal começou a sugá-lo para dentro sem controle. Uma criatura sombria surgiu das trevas, rindo de forma sinistra. O jovem foi arremessado com força. Ele caiu no chão sem reação. Completamente apavorado, ele olhou para cima e deu de cara com um monstro bizarro. A criatura perguntou se era ele mesmo, mas por dentro, o protagonista não se abalou. Ainda assim, o medo era real e paralisante. O monstro ameaçou devorar sua família. Foi aí que o jovem percebeu. Isabela podia ler sua mente. O protagonista sabia o que tinha que fazer. A criatura achou aquilo tudo muito interessante. Ele precisava invocar Isabela e fazer um contrato nos seus próprios termos. Mas a situação era desesperadora. Isabela ria, pronta para pegar o pagamento. O jovem se recusava, pensando que tipo de maluco ofereceria o primeiro beijo como tesouro. Mas, com a vida da sua família em jogo, ele tomou uma decisão. Tudo isso por causa de uma habilidade que revelava informações sobre as pessoas. Com um sorriso macabro, Isabela disse que tudo bem, e assim começou o contrato eterno entre ela e o jovem Jared. A demônia se aproximou, exigindo que ele contasse logo o que queria dela. O contrato voou na direção do garoto, que não conseguiu esconder o pavor. Ele pegou o pergaminho. Rindo loucamente, Isabela declarou que o olho da mente seria dele. Mas em troca, tudo que ele mais prezava pertenceria a ela. Ela a ameaçou. Se fosse a honra, ela o faria de escravo. Se fosse a família, ela devoraria todos. Jared ficou paralisado de medo. A coisa era séria. Isabela fez um biquinho, esperando a resposta dele. Mas de repente, o medo no rosto de Jared sumiu. Ele deu um sorrisinho de canto. O jovem apontou para a própria cabeça, como se tivesse uma ideia. E num piscar de olhos, sua aparência mudou completamente. Isabela ficou maluca. Ela não acreditava que o tesouro mais precioso dele era o primeiro beijo. Com o contrato quebrado, Jared foi puxado para fora daquele lugar. De volta ao seu corpo, Jared sentiu o poder fluindo. Ele era o protetor daquelas terras. Enquanto isso, duas empregadas comentavam. O Lorde, que ficou trancado por meses, tinha acabado de sair correndo do quarto. Uma das empregadas saiu correndo apressada. Carregando uma pilha enorme de livros, a jovem Hayes pediu licença. Ela gritou que não precisava de ajuda e que dava conta sozinha. As outras empregadas ficaram só olhando, sem entender a situação. Hayes finalmente chegou à porta do escritório com os documentos. Mas, ao entrar, o Lorde mandou ela parar imediatamente. Uma janela de status apareceu, revelando as informações de Hayes. O Lorde se espantou ao ver a devoção Rank S dela. Com um olhar decidido, ele tomou uma decisão ali mesmo. Ele disse que sentia muito, mas estaria ocupado demais para namorar com ela. Hayes ficou completamente paralisada, sem reação. O Lorde ainda perguntou o que tinha de errado sem entender nada. A garota pensou, arrasada, que nunca acertava as coisas de primeira. O jovem mestre apenas observou a reação dela em silêncio. As mãos de Hayes tremiam, mostrando o quanto aquilo a abalou. Um homem levantou a mão com raiva, pronto para bater. O golpe acertou em cheio. A garota caiu no chão, cercada por papéis espalhados. Ela só conseguiu soltar um gemido de dor. Com o rosto machucado, ela aguentava a dor em silêncio. Depois de tudo, o homem simplesmente virou as costas e foi embora, furioso. Mas a cena mudou, mostrando um outro momento entre os dois. Ele estava parado na frente dela, em seu escritório. De repente, o homem ficou gigante e assustador, gritando o nome dela. Hayes. Ele levantou a mão mais uma vez, como se fosse bater de novo. Só que dessa vez, Hayes não recuou. Ela se preparou para o impacto. Mas, em vez de um tapa, ele a puxou para um abraço apertado. E no meio do abraço, Hayes fez uma cara de quem conseguiu o que queria. O grandalhão continuou abraçando ela com força. Ele parecia aliviado, com um sorriso sincero no rosto. Hayes ficou ali,
quietinha no peito dele, até que o abraço foi tão forte que o nariz dela começou a sangrar. Acho que ele não mediu a força. O jovem mestre agarrou sua empregada com força, dizendo que estava do lado dela. A garota, no entanto, não parecia nada feliz com isso. A cena mudou para uma sala de jantar vazia. Só se ouvia o som de alguém mastigando. A empregada, com uma cara preocupada, avisou seu mestre que aquilo não parecia certo. E não estava mesmo. O protagonista se forçava a comer uma comida verde e esquisita. Ele engolia tudo sem nem pensar 2 vezes. A empregada apenas observava de longe, esperando o resultado. Na cabeça do jovem, só um pensamento. Aquilo tinha gosto de vômito. Ele sentia que ia vomitar a qualquer momento, mas se recusava a parar. A empregada, então, explicou que aprendeu essa dieta mais saudável com o chefe da casa. Com lágrimas escorrendo, o protagonista amaldiçoou um tal de Jared. Aquele desgraçado era sua motivação. De repente, ele se lembrou de um bife suculento do seu passado. O jovem lembrou que tinha algo importante daquela época. A memória veio com tudo. Em sua vida passada, ele era fraco. Foi humilhado em um lugar chamado Caribia e recebeu um rank F, uma falha total. A empregada via a cena e sorria, toda orgulhosa do seu mestre. Mas o jovem se levantou da mesa com puro ódio no olhar. A dieta era só o começo da sua vingança. Uma criatura medonha surgiu do nada, com os olhos vermelhos de pura fúria. O jovem loiro sentiu o impacto no rosto, completamente pego de surpresa. A entidade gritou, acusando o garoto de tê-la enganado. Em outro lugar, um homem suava frio, claramente tenso com a situação. Dentro da grande mansão, a tensão só aumentava. Alguém bateu com força na porta, perdendo a paciência. Era o chefe da guarda, que gritava, se achando o dono da razão. Ele perguntou se estavam tentando ensiná-lo a se comportar. O guarda continuou humilhando o outro, chamando-o de vira-lata que não conhecia seu lugar. No quarto, o jovem Lodge estava no chão, completamente arrasado. Alguém do lado de fora exigia que ele repetisse o que disse, mas outra pessoa interveio, dizendo para parar porque o mestre deles estava para chegar. A conversa continuou do lado de fora, com um deles dizendo que era nojento ver aquele cão sem dentes ainda por ali. Enquanto isso, um homem de tapa-olho bebia e ria, perguntando sarcasticamente se aquilo era uma festa de aniversário. Ele então avistou 2 criadas no corredor e foi na direção delas. O homem de tapa-olho agarrou as 2 de surpresa, desejando um bom dia para uma delas, chamada Reis. Ele se aproximou da garota de cabelo azul, que estava apavorada. O homem a chamou de educada, com um sorriso assustador. Enquanto isso, um nobre de tapa-olho observava de longe, sem entender por que aquele anjo andava com o protagonista. De repente, um homem mais velho e sério o confrontou, mandando ele parar com o comportamento infantil. Perto dali, uma garota de cabelo azul sorria, completamente alheia à tensão. O nobre de tapa-olho ficou em choque com a bronca repentina. A surpresa dele logo virou pura raiva. Ele não aceitava ser repreendido daquele jeito. O homem mais velho o encarou com fúria. A paciência dele tinha acabado. O ruivo debochou na cara dele, perguntando se o velhote tinha ficado surdo. Mas um servo idoso apareceu para parar a briga, avisando que o Lodge estava para chegar. O homem sério se virou, surpreso com a notícia. O nobre de tapa-olho observou os 2 se afastando, resmungando sobre o cachorro e o velho. O homem mais velho parecia preocupado com a audácia daquele jovem, que era o chefe da guarda. Em outro lugar, uma reunião de nobres estava acontecendo. Eles cochichavam, chocados que o protagonista tinha convocado a reunião sozinho. E lá estava ele, na ponta da mesa, lendo os documentos com total tranquilidade. Longe dali, o chefe da guarda bebia, claramente irritado com os últimos acontecimentos. Em meio a uma reunião, um homem de cabelo vermelho e tapa-olho bateu uma garrafa na mesa, com um sorriso debochado. Ele sugeriu que eles pulassem a chatice da reunião e fossem direto beber. O protagonista, o jovem Lodge, ficou em silêncio,
apenas pensando na proposta de álcool. O ruivo insistiu, prometendo até arranjar garotas para ele. Ao fundo, um conselheiro se irritou, pensando que esse cara sempre corrompia o Lorde. O conselheiro decidiu que precisava parar aquilo a qualquer custo, pelo bem do território de Caríbia. Mas o protagonista tomou a frente, apontando diretamente para o homem de tapa-olho. A expressão do ruivo mudou na hora. O sorriso sumiu e ele ficou em choque. Até o conselheiro ficou surpreso com a atitude firme do seu Lorde. O caolho tentou disfarçar, lembrando que eles tinham bebido juntos há pouco tempo. De repente, uma lâmina cortou o ar e estraçalhou a garrafa. O conselheiro avisou que iria ignorar aquele comportamento nojento só daquela vez. O protagonista, então, começou o interrogatório. Ele perguntou ao chefe da guarda, Gragas, se ele estava satisfeito com a riqueza que acumulou, abusando de sua autoridade. Gragas ficou sem entender nada. O jovem Lorde continuou, dizendo que o povo sofria por causa da ganância do guarda. O protagonista revelou que sabia dos crimes, coleta ilegal de impostos e tráfico de pessoas. Ele se perguntava como o povo poderia confiar nele com tudo isso acontecendo. E então, com total calma, ele conjurou uma bola de fogo na sua mão. O protagonista encarou o guarda com um olhar frio, pensando que aquela grosseria era um pecado que só seria pago com a cabeça do homem queimada até virar cinzas. A cadeira voou para o lado, e uma bola de fogo foi direto na direção do guarda. O ataque explodiu em cheio. O homem caiu no chão, derrotado. O jovem disse que queria matá-lo, mas a lei precisava ser mantida. Então, ele demitiu o guarda na mesma hora, gritando que ele não era mais o chefe da guarda, e avisou que iria acabar com toda a corrupção daquelas terras, deixando os outros nobres em pânico. Eles se jogaram no chão, implorando por perdão e admitindo seus graves pecados. O protagonista se lembrou de seu pai, o Visconde Barrett, e da dignidade que precisava restaurar. Um dos homens ficou chocado por um instante, mas logo se ajoelhou também. Todos ali agora estavam de joelhos, chamando-o de meu Lorde e implorando. Essa corrupção era exatamente o que ele queria destruir. Pessoas implorando por suas vidas, enquanto eram ameaçadas por bandidos e criminosos. Dentro de um esconderijo, um grupo de bandidos se reunia. Um deles contava o dinheiro roubado com um sorriso ganancioso no rosto. Mas de repente, alguém bateu na porta. O chefe mandou um dos seus ver quem era. O capanga espiou pela fresta, perguntando quem estava ali. Do outro lado, ele viu apenas um jovem gordinho com um sorriso amigável. O bandido ficou confuso, se perguntando que diabos aquele garoto queria. Só que o jovem não veio sozinho. Ele trouxe Hakis, um homem guiado pela justiça e pela ordem. Antes que o capanga pudesse reagir, um soco o mandou voando pelo cômodo. Hakis apareceu na porta, com uma fúria estampada no rosto, enquanto o protagonista observava tudo. O jovem nobre continuava sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O bandido caiu desacordado no meio dos destroços, completamente nocauteado. A expressão do protagonista então mudou, ficando séria e imponente. Hakis estalou os dedos, com um sorriso assustador. Ele estava pronto para mais. Os outros bandidos entraram em pânico ao ouvirem que Hakis era o novo chefe da guarda. Depois daquela visita inesperada, o lugar ficou em silêncio. A mensagem foi entregue. Um ladrão tentava fugir de fininho no meio da neve, achando que ninguém ia ver, mas a porta se abriu. O protagonista apareceu e perguntou onde o cara pensava que ia. O ladrão tentou correr, mas o jovem nobre já preparava sua magia. Mísseis de energia voaram e acertaram o bandido em cheio. A captura dele foi motivo de festa para o povo da cidade. Logo, vários criminosos foram presos e marchavam acorrentados pelas ruas. Um cavaleiro discursava, orgulhoso da nova ordem que estava sendo imposta. Um dos prisioneiros não acreditava que o chefe deles tinha sido pego. Com a criminalidade caindo, a vida do povo melhorou. Pão era distribuído aos famintos. Um bardo até cantava sobre a esperança que renascia na terra gelada de Caríbia. Em uma reunião, um conselheiro deu a boa notícia.
ele disse que os cidadãos finalmente confiavam no trono de novo. O homem afirmou que o plano tinha sido um sucesso completo. Ele então perguntou se o protagonista estava satisfeito com sua nova posição e seus subordinados. O jovem lorde tomou seu chá e agradeceu pela oportunidade. Com um sorriso no rosto, ele sabia que tudo estava indo exatamente como planejado. Um mês depois da captura dos criminosos, a reputação do líder do território estava lá em cima. Na pauta da reunião estavam os soldados de elite, selecionados pela habilidade Olho da Mente. Mas o protagonista não estava nem aí para isso. Sua alma de gamer gritava, querendo algo de volta. Um dos conselheiros expressou sua preocupação com as pragas e o ano difícil que vinha pela frente. Outro relatou que, apesar dos esforços, eles ainda precisavam de tempo para atingir a meta de produção. O protagonista percebeu que sua habilidade Olho da Mente não servia para esse tipo de situação. Ele teria que se esforçar de verdade a partir de agora. De repente, um dos homens na sala notou o que o jovem lorde estava fazendo com as mãos na barriga. Pego no flagra, ele inventou na hora que era um método de outro território, para perder uns quilinhos. E o cara acreditou, até dando um joinha de incentivo para ele continuar perdendo peso. Só que na verdade, não era dieta nenhuma. Era um truque para aumentar suas reservas de mana. Uma técnica que, segundo o criador do jogo, era basicamente um bug, um exploit. O jovem pensou que, como um mago de 4ª classe, só conseguiria usar essa técnica mais 1 ou 2 vezes. A reunião foi interrompida por um soldado que entrou correndo, trazendo um relatório urgente. O soldado avisou que encontraram um acampamento de bandidos nas minas de carvão. Naquele momento, os olhos do protagonista brilharam. Uma nova missão tinha acabado de aparecer. O som de espadas se chocando ecoava no ar. A cena era de um treino intenso entre 2 guerreiros. E de longe, alguém observava a luta. Era uma jovem garota, completamente fascinada pelo que via. De repente, 2 sombras enormes apareceram atrás dela, mas ela se virou com um sorriso, chamando-os de irmãos. Eram os 2 guerreiros que ela tanto admirava. Um deles comentou que ela finalmente tinha feito 14 anos. A garota parecia animada, dizendo que o trabalho deles parecia divertido. E assim o tempo passou. O guerreiro de cabelo azul deu uma risada. Ele segurou a espada com força e, com um único golpe, mostrou o poder que tinha. O homem, então, falou sério sobre a mentalidade necessária para sobreviver naquele mundo. A garota apertou o vestido, entendendo que a realidade deles era brutal e definida pela morte. A mão do homem entrou na boca do jovem, checando seus dentes como se ele fosse um animal. O recrutador disse que gênero não importava. O que ele precisava era de espírito e talento. Logo depois, uma mulher agarrou a cabeça de uma garota loira, inspecionando-a bruscamente. A realidade dela era sombria, acorrentada numa cela, sozinha e com medo. A garota se encolheu, o desespero e a dor tomando conta de tudo. O protagonista se lembrou da ficha da personagem. Reis, calma e devota, mas com um passado de amor não correspondido. Reis, ou melhor, Lena, se lembrou de um dia feliz. O diretor do orfanato a chamou pelo nome. Ele era a figura paterna que ela conhecia, sempre com um sorriso gentil no rosto. E Lena respondeu com toda a alegria de uma criança inocente. Mas essa ilusão foi quebrada. Um dos captores revelou a verdade terrível. Foi o próprio diretor que a vendeu. Lena não podia acreditar. Ela gritou que era impossível, que ele prometeu que ela seria empregada de um nobre. Os traficantes apenas riram da ingenuidade dela. A garota era só mais uma mercadoria para eles. Um deles pegou um chicote. A rebeldia dela não seria tolerada. E então a punição começou. O chicote estalou com força nas costas da jovem. Ela caiu no chão, se encolhendo de dor, enquanto os golpes continuavam. Em um passado sombrio, uma jovem loira se desesperava, acorrentada e gritando para nunca mais fazerem aquilo. Ela estava presa num buraco escuro, uma cela improvisada junto com outros prisioneiros.
um garoto de cabelo vermelho, seu companheiro de cela, disse que a ajuda não chegaria tão cedo, mas a garota respondeu que não ia perder a esperança. O jovem ficou surpreso com a teimosia dela. Ela se lembrou do leilão, onde os órfãos de Maiorica eram vendidos como escravos. O garoto tentou quebrar o espírito dela, dizendo que até a diretora do orfanato foi vendida e que era melhor ela desistir. Mas a jovem apenas o encarou com um olhar de pura determinação. Vendo aquilo, o garoto de cabelo vermelho achou graça e tirou sarro dela. Mas logo em seguida ele sorriu, mostrando que estava do lado dela. A garota então reparou que ele estava com meleca no nariz. E os dois caíram na risada. Mesmo durante o trabalho forçado, eles encontravam um jeito de sorrir. Eles eram diferentes dos outros escravos, que já tinham desistido e agiam como marionetes sem vida. A jovem observava a falta de esperança ao seu redor, pensativa. Aquela visão só fortalecia sua vontade de lutar e não acabar como eles. A vida era dura, com trabalho pesado e uma sopa rala como única refeição. Em um lugar sombrio, 2 jovens escravas trabalhavam sem parar. A de cabelo vermelho dizia que o mundo era cruel com os jovens. Ela parecia conformada com o seu destino terrível. Mas mesmo assim, a jovem tentava manter o ânimo, forçando um sorriso. Enquanto preparavam uma sopa rala, ela continuava a animar sua amiga. A garota loira ouvia com atenção, sendo aconselhada a nunca perder a esperança. A ruiva até brincou, dizendo que ela era a escrava mais teimosa que já conheceu. Só que, por baixo daquele sorriso, algo estava muito errado. De repente, a garota de cabelo vermelho desabou no chão. Ela queimava em febre, mal conseguindo respirar. Sua amiga percebeu que sem ajuda ela estaria em sérios apuros. Do lado de fora, um guarda reclamava do seu mestre, que confiou em alguém e foi pego por um porco. Enquanto o guarda bebia, a garota loira se aproximou das grades. Desesperada, ela chamou por ele, pedindo ajuda. A jovem se ajoelhou e implorou, prometendo nunca mais ser desobediente. O guarda apenas a olhou com um sorriso malicioso no rosto. Um jovem de cabelo vermelho comia em silêncio, completamente envergonhado. Então, um homem enorme apareceu com uma garota loira, mandando o jovem comer para ficar forte. Só que o Brutamontes agarrou a garota, dizendo que tinha algo para fazer com ela. O ruivo se levantou na hora, gritando o nome dela. Lena! O homem apertou o rosto de Lena com um sorriso nojento, mas ela deu uma piscadela estranha. De repente, a sopa quente voou direto na cara do guarda. O cara berrou de dor, gritando que aquilo estava queimando muito. Lena não perdeu tempo e agarrou a mão do seu companheiro. E os dois saíram correndo dali o mais rápido que podiam. Mas enquanto fugiam, Lena olhou para trás, gritando e perguntando o que ele pensava que estava fazendo. O jovem gritou de volta, totalmente confuso com a reação dela. A fuga deles foi interrompida por uma mão gigante tentando agarrá-los. O guarda, cego de ódio, conseguiu pegar Lena. Com um movimento brutal, ele se preparou para o ataque final. Lena só conseguiu gritar, vendo a morte de perto. E o jovem ruivo estendeu a mão, desesperado, sem poder fazer nada para salvá-la. Desesperada, Lena acertou um soco no rosto do guarda. Mas o golpe não foi suficiente, e ela caiu sobre o jovem ruivo, que gritou de dor. Em choque, Lena perguntou por que ele tinha levado a facada por ela. Caído, o jovem respondeu que a vida dele sempre foi uma droga. Ele se lembrou que, mesmo sendo órfã, Lena tinha um sonho. Por isso, ele confessou que agora sentia inveja dela. Com suas últimas forças, o jovem pediu para ela nunca desistir. Sozinha, Lena se lembrou de todos os corpos que viu ali, e a tristeza dela se transformou em ódio puro. O guarda sentiu a mudança na atmosfera e ficou apavorado. Ele a agarrou pelos cabelos, gritando para ela saber com quem estava falando. Mas do nada, o guarda começou a gritar de dor. O homem não entendeu o que estava acontecendo. De repente, uma energia dourada explodiu com tudo. E então, o protagonista finalmente chegou, pronto para a briga.
2 guerreiros chegaram a uma mina sombria no meio da nevasca. O jovem loiro olhava para a entrada com o rosto sério e determinado. Seu companheiro de capa preta colocou o elmo, com um sorriso confiante. De repente, o loiro se virou e gritou para seus homens escutarem. Ele revelou que estavam ali para acabar com os escravagistas, escondidos nas minas. O líder disse que eles mostrariam o verdadeiro significado da justiça. Os soldados ouviam, com os rostos cheios de determinação. Então, ele ergueu a espada e gritou pela glória de Cáribia. E o exército respondeu. A invasão começou. Os cavaleiros avançaram com tudo para cima dos inimigos. Um dos escravagistas ficou em pânico, sem fôlego, mas não teve tempo de reagir. Foi atingido em cheio por um escudo. O guerreiro de capa preta garantiu que ninguém escaparia dali hoje. A batalha era um caos. Os cavaleiros não davam trégua. Eles lutavam em perfeita sincronia, protegendo uns aos outros. As lâminas deles cantavam uma canção de vingança. A cena se abriu em uma mina, escura e sombria. O protagonista chegou ao local com seus cavaleiros, observando as entradas. Sem hesitar, ele deu uma ordem clara: fazer uma varredura completa na mina. Lá dentro, o guarda que havia capturado Lena gritava de dor. De repente, ele sentiu uma presença e olhou para o lado, confuso. Uma luz dourada e intensa brilhou na escuridão, e uma explosão de poder divino o atingiu em cheio. Era o protagonista, liberando sua fúria com uma magia avassaladora. Ele caminhou pelo local, pensando que já tinha visto campos de escravos no jogo, mas viver aquilo era revoltante. O jovem encontrou a pequena Lena e perguntou se ela estava bem. A garota estava traumatizada, com os olhos cheios de lágrimas e dor. Ela contou que sua amiga morreu tentando salvá-la, apontando para o corpo no chão. O protagonista olhou para a jovem caída e percebeu que era tarde demais para qualquer magia de cura. Ele abraçou a garotinha, se culpando por não ter chegado um pouco mais rápido. Lena chorava sem parar, completamente devastada pela perda. De repente, um homem chamado Chad apareceu completamente bêbado. Ele gritou, querendo saber o que estava acontecendo. Chad então reconheceu o protagonista, o chamando de líder porco gordo. O jovem nobre ficou furioso e perguntou o que ele estava fazendo se metendo nos seus assuntos. Ele então concentrou mana na mão, pronto para resolver aquilo na base da magia. Só que Chad, rindo como um louco, preparou um feitiço idêntico, mas muito mais instável. O protagonista encarou o desafio com seriedade, mas Chad parecia se divertir com a situação. Ele disparou um raio de eletricidade. O ataque explodiu no chão, mas o protagonista usou um feitiço de aceleração para desviar no último segundo. Chad ficou chocado com a velocidade dele. Do nada, vários clones do protagonista cercaram Chad, que não acreditou no que via. O mago bêbado percebeu que aquilo era aceleração, uma magia que quase ninguém usa por ser difícil demais de controlar. E no meio de tudo, o verdadeiro protagonista juntou uma quantidade absurda de poder. Ele disparou uma sequência de rajadas mágicas que acertaram Chad em cheio, sem dar chance de defesa. Com a situação sob controle, o protagonista mandou o tolo abrir os olhos. O protagonista, agora em sua nova forma, ficou de pé sobre o guarda caído. A luta tinha acabado. Com a morte do homem, uma notificação surgiu. A lealdade do território chegou a 100, iniciando uma era de ouro. Uma escolta foi formada para levar os resgatados. Um cavaleiro montado guiava o caminho pela neve. Dentro de uma carroça, sob o olhar atento dos guardas, viajavam as pessoas que foram salvas. Entre elas estava Lena, a garota que quase morreu. Ela parecia nervosa com tudo aquilo. Vendo o medo dela, o protagonista se aproximou para conversar. Ele tentou acalmá-la com um sorriso, explicando que agora ela estava segura. Ao ouvir que ele era um espadachim, o rosto de Lena se iluminou. Ela agradeceu, cheia de admiração. A garota ficou tão animada que começou a gesticular, fazendo o protagonista rir. A reação dela o fez lembrar das grandes batalhas do jogo Paradiso,
ele se lembrou da personagem lendária com o mesmo nome, Lena, a Muralha das Lamentações. De volta ao presente, ele usou uma magia de cura na mão da garota. Lena ficou chocada ao ver seus ferimentos sumindo. Com um olhar sério, o jovem revelou o destino deles, a cidade de Maiorica, um lugar que permitia o comércio de escravos. Ao anoitecer, eles chegaram à imponente e sombria cidade de Maiorica. E lá, o lorde do lugar já recebia notícias sobre os feitos no território de Caríbia. Um homem misterioso foi questionado sobre um amigo de Gragas. Ele respondeu com confiança que cuidaria de tudo. Com um sorriso sinistro, ele soltou a fumaça, já sabendo o que fazer. Enquanto isso, a noite caía sobre uma cidade tranquila. Um guarda solitário patrulhava as ruas, mantendo a vigia. De repente, ele sentiu algo e olhou para os telhados. Uma figura encapuzada pousou silenciosamente, carregando um saco. O vulto saltou entre os prédios, movendo-se como uma sombra. Em um piscar de olhos, ele já estava em outro lugar, observando a cidade de cima. O homem da noite parecia totalmente focado em seu objetivo. A cena corta para o nosso protagonista, que mal conseguia respirar. Ao lado dele, uma garota corria com muito mais fôlego. Um instrutor gritou que aquela era a última volta do treinamento. O jovem estava no seu limite absoluto. O corpo não aguentava mais. O treinador disse que eles precisavam melhorar a resistência e que logo escolheria um professor. Na sua vida passada, o protagonista não acreditou no que via. Mas agora, em seu novo corpo, ele estava jantando como um nobre. Uma empregada se aproximou e entregou um relatório. Enquanto ele lia, uma jovem loira na mesa sorria, animada com as notícias. O território estava mudando. Os cidadãos trabalhavam duro, mesmo no frio intenso do inverno, e o esforço dava resultado. Agora, produziam e vendiam muito mais pedras de mana. A jovem parecia muito satisfeita com o progresso. O protagonista sorriu. Logo, todo o continente ouviria falar de Críbia. Mas, de repente, um guarda entrou correndo, chamando pelo seu senhor. O jovem nobre olhou para ele, esperando o relatório. O guarda confirmou que sim, e que outros foram encontrados em mais lugares. O rosto do protagonista se encheu de fúria. No chão, o corpo de um lobo monstruoso. O guarda parecia tenso e preocupado com a situação. Uma memória sombria invadiu a mente do protagonista. Ele se viu diante de uma criatura morta. Seus olhos se arregalaram. Ele se lembrou daquele dia terrível. Em sua infância, ele implorou a um nobre. Pediu ajuda para sua mãe, desesperado. O jovem chegou a oferecer a própria vida, dizendo que poderiam vendê-lo, contanto que salvassem sua mãe. De volta ao presente, ele ouviu uma confusão. Um homem mandava uma garotinha embora, mas ela se recusava a sair. Só que a discussão foi interrompida. Alguém tinha chegado. Era o protagonista. A multidão o reconheceu como o Lorde. Ele perguntou à menina qual erva ela procurava. Com os olhos cheios de lágrimas, a garotinha disse que seu nome era Mia. Naquele momento, os olhos do jovem brilharam. Uma habilidade de análise foi ativada. O homem encapuzado entrou em pânico, tentando se explicar. Mas o protagonista já sabia de tudo. Ele reconheceu a doença da mãe da garota. Era tuberculose, uma doença pulmonar bem conhecida no jogo. Ele se ajoelhou e sorriu para Mia, que ficou sem entender nada. O jovem tinha um plano em mente. Ele ia resolver aquilo. Mia, então, o levou até sua casa. A garotinha o guiou, dizendo que a mãe dela estava no segundo andar. Ela passou correndo por ele, gritando desesperada pela mãe. Ao chegar no quarto, a menina disse que tinha trazido alguém para ajudar. A mãe dela parecia muito doente, com o rosto pálido e exausto. O protagonista observava a cena em silêncio. Cheia de esperança, a garotinha garantiu que o Lorde salvaria sua mãe. O jovem nobre ficou confuso, se perguntando como elas o conheciam. Ele então se tocou de algo, cobrindo o rosto, claramente frustrado. A mulher tossiu sangue e pediu para ele se afastar para não ser infectado. Para tirar a filha de perto, ela pediu que a menina buscasse uma toalha molhada. Assim que ficaram a sós, a expressão do protagonista mudou.
Ele caminhou até a janela e a abriu. Olhando para fora, o jovem pensou que era exatamente como ele suspeitava. Lá embaixo, um monstro estava morto. Ele perguntou se a mulher lidava com monstros. Surpresa, ela confirmou que já foi cozinheira numa equipe que caçava essas criaturas. Do outro lado da porta, o protagonista escutava a conversa com atenção. Uma voz dizia que a doença do homem piorou por causa de um corpo de monstro achado perto da casa dele. Nisso, a porta se abriu. 2 garotas chegaram e a empregada de cabelo azul disse que já tinha avisado sobre a visita. O protagonista então sorriu, garantindo ao homem doente que não sairia do lado dele. Com lágrimas nos olhos, o homem agradeceu, sem saber como poderia pagar aquela dívida de gratidão. O jovem nobre respondeu para ele se preocupar com isso, só depois de se curar. As garotas já corriam para preparar o remédio. Enquanto isso, em um telhado, uma figura misteriosa observava a cidade de cima. De repente, um homem armado e com uma máscara sombria apareceu bem atrás dele. O espião foi pego de surpresa, ficando completamente tenso. O homem de armadura estava furioso, reclamando dos corpos de monstros que andavam aparecendo no território deles. O encapuzado, recuperando a compostura, deu um sorrisinho e perguntou se ele estava curioso. O protagonista, então, usou sua habilidade e viu as informações de uma garota chamada Lena, que estava exausta ao lado de um túmulo. A situação era muito mais complexa do que parecia. De volta ao telhado, a tensão era enorme. O homem armado continuava apontando a arma, sem hesitar. O espião sabia que um movimento em falso podia ser o seu último. O protagonista lembrou de uma informação crucial que viu no passado, um conhecimento que ninguém mais nesse mundo possuía. No quarto, todos se reuniram para ajudar a mulher doente. Uma das empregadas não acreditava que podiam tratar uma doença incurável, mas eles seguiram a receita e começaram a produzir a poção. O jovem se lembrou de um post antigo no fórum do jogo Paradiso. Um jogador tinha vazado a fórmula da cura 10 anos antes do previsto no jogo. A mulher na cama chamou o protagonista, ainda muito fraca. Ela não entendia por que um nobre se daria ao trabalho de cuidar de uma plebeia. Ele respondeu que quem já sofreu muito entende a dor dos outros. A empregada ficou chocada, se perguntando se o Lorde já teve a mesma doença. As 2 garotas observavam, confusas com a atitude do seu mestre. Segurando a mão da mulher, o protagonista se lembrou de sua mãe. Em sua vida passada, ele a viu no estágio final de um câncer, sem poder fazer nada. Ele se culpava por não ter tido o poder de salvá-la. Mas agora era diferente. Um homem se lembrava de um erro de 15 anos atrás. Ele disse que ainda se culpava por aquilo. Enquanto isso, o protagonista preparava uma poção vermelha. Ele estava determinado a não deixar ela morrer. Longe dali, nos telhados da cidade, 2 homens se enfrentavam. O guerreiro de capa preta avançou e as espadas se chocaram. Ele estava totalmente focado no combate, mas o seu oponente encapuzado bloqueou o ataque. O som do aço ecoou. O guerreiro foi pego de surpresa pela defesa do inimigo. Ele conseguiu parar a lâmina a centímetros do seu rosto. Os 2 ficaram travados, medindo forças no telhado. O homem de capuz pensou que seu oponente só usava força bruta. Então, ele decidiu que ia mirar no ponto fraco dele. Em um movimento rápido, ele se esquivou e contra-atacou. O golpe acertou em cheio, pegando o guerreiro desprevenido. O assassino de capuz partiu para cima com um chute rápido, pegando o guerreiro de surpresa. Só que, para surpresa do encapuzado, algo estava muito errado. O guerreiro nem tentou desviar, e o assassino não entendeu nada. O guerreiro, então, arrastou a lâmina no chão, preparando um contra-ataque. E com um golpe poderoso, ele gritou que era uma ousadia enfrentá-lo com uma habilidade tão patética. Mas o assassino reagiu no reflexo e conseguiu bloquear o ataque com sua adaga. O impacto foi tão forte que jogou o encapuzado pelos ares. No ar, o assassino olhava para baixo, chocado. Ele não entendia como o oponente tinha ficado tão forte. A verdade é que a força dele vinha de uma inclinação,
especial. Com sua aura explodindo, o guerreiro estava pronto para mais. Aquele homem, identificado como um vilão, aterrissou com agilidade no telhado. De baixo, o guerreiro declarou que ele nunca seria capaz de vencê-lo. Mas o assassino não se intimidou e saltou para atacar de novo. O misterioso encapuzado avisou que ia recuar por enquanto, mas o homem não aceitou, gritando que não ia deixar ele ir. Com um movimento rápido, a figura encapuzada sumiu. O homem ficou para trás, chocado com a fuga repentina. Em outro lugar, uma garotinha estava ajoelhada, cercada por uma energia azul. Uma mão começou a juntar a mana do ambiente. A energia se moldou, formando um símbolo mágico. A menina explicava como as pessoas costumavam usar esse poder. De repente, um mago de capuz verde apareceu, parecendo bem bravo. A garota ficou apavorada, achando que tinha feito algo terrível. O mago flutuou na frente dela, com uma aura intimidadora. Ela tentou se explicar, toda nervosa. Mas, na verdade, era só o nosso protagonista brincando de professor. Ele até arrumou um bigode falso. A brincadeira foi interrompida por uma batida na porta. Alguém disse que aquilo era proibido. A porta se abriu e a garotinha saiu correndo, gritando que era hora de comer. O protagonista, ainda se acostumando com tudo, deu um sorriso meio sem jeito para a empregada. Uma cozinheira chamada Mary se apresentou. Ela disse que esperava que o prato dele fosse do seu agrado. O jovem agradeceu pelo cuidado, falando que já se sentia bem melhor. Os dois então saíram do quarto, mas do nada, escondido no canto, algo observava. Uma cabecinha flutuante com olhos vermelhos de puro ódio. A criatura revelou um sorriso cheio de dentes afiados. Seus olhos espirais transbordavam uma raiva descontrolada.